A NASA divulgou uma descoberta confidencial realizada em Marte. Elon Musk e a NASA têm estado bem ocupados desvendando tudo o que há para explorar no planeta vermelho. A NASA tem demonstrado grande interesse por Marte nos últimos anos, enviando diversos drones para examinar o planeta. Como alguém que almeja que a humanidade habite Marte nos próximos anos, Musk tem acompanhado de perto o trabalho realizado pela NASA no planeta e revelou a maior descoberta feita pela agência até agora. Mas o que eles descobriram? O que eles encontraram? Isso nos afeta de alguma forma? É isso que vamos explorar nesse vídeo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização e seja muito bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora. Evidências de vida em Marte. Marte pode abrigar vida, como conhecemos hoje e como era há 3 ou mais bilhões de anos. São duas coisas totalmente diferentes. O planeta vermelho atualmente existe apenas como um ambiente seco e estéril, possivelmente sem vida e sem expectativas de um hábitat autossustentável. Mas isso nem sempre foi assim, como sugerem novas evidências. Antes de perder seu campo magnético e sua proteção contra os ventos solares, que destruíram quase toda a atmosfera, o planeta certamente tinha água. É possível também que Marte não seja tão seco e sem vida quanto pensamos. Por meio de um espectrômetro de imagem no Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, pesquisadores identificaram sinais de materiais hidratados em diferentes localizações, onde alguns riscos misteriosos foram observados. Foi constatado que esses riscos apareciam em locais onde as temperaturas eram superiores a 23 graus Celsius e desapareciam em temperaturas mais frias. Isso indica que a água, ainda que salgada, pode fluir sobre a superfície. As linhas estreitas e escuras, conhecidas como linhas de declive recorrentes, são resultado da solução salina, que pode manter a água em seu estado líquido em temperaturas mais baixas devido ao seu conteúdo de sal. Descobertas subglaciais em Marte. O orbitador europeu Mars Express forneceu mais esclarecimentos quanto à possibilidade de existência de água em Marte, quando descobriu uma camada de gelo sobre o polo sul do planeta, indicando que poderia haver mais água abaixo. Já se sabia há algum tempo que, assim como a Terra, Marte tem camadas de gelo em seus polos norte e sul, mas anteriormente acreditava-se que essas camadas estavam completamente congeladas por conta do clima frio. Após estudar a topografia da área fornecida pelo Mars Express, a equipe descobriu uma superfície de 10 a 15 quilômetros de comprimento, similar às antigas elevações e camadas de gelo acima de lagos subglaciais encontrados na Terra. Para manter a água em seu estado líquido sobre a camada de gelo, Marte ainda deve estar geotermicamente ativo, com o calor geotérmico resultante da atividade magnética para manter a água fluindo. Onde há água, existe alguma possibilidade de vida, especialmente se houver quantidade suficiente de oxigênio dissolvido para suportar micro-organismos e até mesmo vida animal simples, como esponjas. No entanto, o nível de oxigênio dissolvido varia de lugar para lugar, por conta das temperaturas flutuantes e condições climáticas de Marte. Devido à inclinação de seu eixo de rotação, as temperaturas amenas permitem que mais oxigênios penetrem nas soluções salinas, sendo possível que bons solos mais frios, próximos aos polos marcianos, tenham oxigênio suficiente para sustentar organismos multicelulares complexos. As provas de manganês em Marte. Durante a exploração em uma cratera de 154 km de largura em Marte, o Curiosity Mars Rover descobriu óxidos de manganês. Para que minerais como esses sejam produzidos, é preciso muito oxigênio dissolvido.
Por exemplo, o manganês só começou a se formar na Terra depois que o oxigênio começou a existir na atmosfera, há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. No entanto, como já descobrimos por meio de organismos anaeróbicos aqui na Terra, o oxigênio não é absolutamente necessário para existir a vida, embora sua presença em Marte abra muitos caminhos evolutivos interessantes, incluindo discussões sobre a sobrevivência de seres humanos no planeta vermelho. Missões futuras e exploração contínua. A NASA e a Agência Espacial Europeia, em colaboração com a Rússia, lançaram 2 novos rovers para encontrar sinais de vida em Marte. Enquanto isso, o rover Perseverance explora a cratera G0, de 44 km de largura, que se formou há cerca de 3,5 bilhões de anos, na convergência de um lago e um rio marciano, geologicamente, para reunir mais informações sobre formas de vida no planeta. O Perseverance investigará e coletará amostras de rochas sedimentares formadas por partículas de tamanhos variados que se assentaram no que uma vez foi um ambiente aquático. Diferentes climas em Marte. A atmosfera de Marte é composta principalmente por dióxido de carbono, gases de argônio, nitrogênio e partículas de poeira originadas da superfície do planeta, que conferem ao planeta a sua cor marrom avermelhada. Embora a atmosfera por lá seja fina, Marte ainda conta com mudanças de condições climáticas como a Terra, mas de modo mais extremo. O planeta vermelho testemunha tempestades de areia que podem durar dias e tornar a exploração difícil, tornar essa exploração cada vez mais difícil, né? Por exemplo, o helicóptero Ingenuous da NASA, que deveria ter feito seu voo em 29 de janeiro, teve seu voo adiado por conta de uma tempestade de areia perto da cratera G0. Após ser pego por uma severa tempestade de areia, que tornou a superfície do planeta vermelho, o rover Opportunity perdeu todas as suas funcionalidades, sendo declarado morto, uma vez que a tempestade não permitia que os raios solares chegassem até os painéis solares do rover. A areia, recobriu todos os painéis solares desse rover. As tempestades de areia ocorreram quando partículas de poeira absorvem a luz solar, aquecendo a atmosfera. Os bolsões de ar quente formados então chegam até regiões mais frias, gerando fortes ventos que levantam ainda mais poeira do solo. Isso aquece mais a atmosfera e levanta mais poeira, cobrindo grandes extensões. O rover também detectou nuvens de dióxido de carbono se precipitando sobre a superfície, tornando Marte o único planeta a ter tal fenômeno climático. Fenômenos únicos e anos mais longos. As temperaturas diárias do planeta variam entre menos 125 graus Celsius nos polos norte e sul e 21 graus Celsius ao meio-dia. Como o quarto planeta, Marte está ainda mais longe do Sol quando comparado à Terra, o que lhe confere anos mais longos de 687 dias, comparados aos 365 dias da Terra. O eixo de Marte também rotaciona como o da Terra, o que significa que a luz solar incide diretamente sobre certas partes do planeta, conferindo-lhe diferentes estações. Sua órbita é mais alongada que a de qualquer outro planeta, e isso é o que faz com que Marte tenha estações tão extremas. Quando Marte está mais próximo do Sol, seu hemisfério norte passa por um inverno curto e frio, e o hemisfério sul por um verão curto e morno. Mas quando Marte está mais longe do Sol, o hemisfério norte passa por um longo verão, uma vez que fica inclinado em direção ao Sol, e o hemisfério sul passa por um inverno longo e frio. A composição interna e o campo magnético. A perda de seu campo magnético contribuiu em grande parte para as condições atmosféricas e climáticas que Marte enfrenta atualmente.
O campo magnético da Terra é governado pelas enormes correntes de metais derretidos, e ainda que até o momento não se saiba muito sobre a composição interna do núcleo de Marte, análises de meteoritos e leituras sísmicas do InSight Probe da NASA sugerem que ele é composto de elementos conhecidos, como ferro derretido misturado com enxofre e hidrogênio. Conhecimentos quanto à sua composição oferecem aos cientistas da NASA um melhor entendimento sobre o que aconteceu para que Marte perdesse seu campo magnético. A composição de ferro, hidrogênio e enxofre foi forte o suficiente para formar correntes convectivas e desenvolver um campo magnético protetor ao redor do planeta. Mas isso não durou muito tempo, e em certo ponto as correntes não eram fortes o suficiente para criar um campo magnético robusto. Sem uma magnetosfera protetora, os ventos solares podem ter destruído aos poucos a atmosfera de Marte, permitindo que a água e os outros elementos se desprendessem dali até que o planeta vermelho estivesse totalmente erodido. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. A paisagem de Marte. Há aproximadamente um ano atrás, Marte registrou ondas sísmicas próximas à sua superfície devido ao impacto de um grande meteoro. Essa foi a primeira vez em que ondas sísmicas como essas foram vistas em um planeta que não é a Terra. O fenômeno foi gravado pelo InSight Lander da NASA e enviado à Terra. O impacto da rocha, que tinha entre 5 a 12 metros de diâmetro, liberou energia equivalente a 2,5 a 10 quilotons, quase o mesmo que uma bomba atômica, e gerou uma cratera maior que um campo de futebol. De acordo com o Dr. Benjamin Fernando, da Universidade de Oxford, os meteoros formam uma grande parte dos ambientes planetários. Como resultado, estudar os impactos em Marte ajuda a entender como ocorrem os impactos na Terra. Além disso, Marte oferece um ambiente ideal para estudar rochas meteoríticas, porque, ao contrário da Terra, o planeta não é tão geologicamente ativo, o que significa que as rochas estão mais preservadas. A paisagem de Marte é inóspita para humanos no momento, com sua fina atmosfera de dióxido de carbono e óxido de ferro, que cobre a sua superfície, além de crateras que podem se tornar montanhas íngremes. Marte também é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo, que é 3 vezes mais alto que o Everest. Com a NASA fazendo grandes progressos na exploração do planeta vermelho, as ideias de Elon Musk para Marte se tornam cada vez mais realizáveis. Musk propôs criar um campo magnético artificial em Marte, lançando bombas nucleares na atmosfera que liberariam em seguida carbono, aumentando a temperatura e densidade da atmosfera. Com isso, as calotas polares derreteriam, criando a água líquida. Musk acredita que esse seria o primeiro passo para a Terra formar Marte, como ele já anunciou em 2014. Muitos cientistas apoiaram sua ideia, apesar de controvérsia. Considerando que o plano de Musk se concretize, ele mudaria completamente a face do planeta vermelho. Para concretizar o plano de terraformação, seria necessário um esforço monumental e um entendimento profundo da geologia e atmosfera de Marte. A criação de um campo magnético artificial é uma proposta ambiciosa, e muitos cientistas acreditam que outras abordagens também devem ser consideradas para formar Marte habitável, para tornar essa Terra mais habitável. Além da criação de um campo magnético, outra ideia é a introdução de organismos geneticamente modificados, que possam sobreviver às duras condições de Marte, e ao mesmo tempo ajudar a transformar a atmosfera, tornando-a mais rica em oxigênio. Esses organismos poderiam incluir certas bactérias ou plantas capazes de realizar fotossíntese em condições extremas. A construção de habitações protegidas para os primeiros colonos humanos também é um aspecto crucial da colonização de Marte.
Essas habitações precisariam ser capazes de proteger os humanos das intensas radiações solares, das temperaturas extremas e das tempestades de poeira. Tecnologias como cúpulas de vidro reforçado e sistemas de suporte à vida autossustentáveis seriam essenciais. Além disso, a criação de fontes sustentáveis de alimento e água é vital. Sistemas hidropônicos e aquapônicos poderiam ser desenvolvidos para cultivar alimentos em ambientes fechados, utilizando a água que poderia ser extraída do gelo subterrâneo de Marte. A exploração de recursos naturais marcianos, como minerais e metais, seria importante não só para a construção e manutenção das colônias, mas também para criar uma economia viável em Marte. A mineração e o processamento de recursos locais reduziriam a necessidade de transportar materiais da Terra, diminuindo custos e riscos. A comunicação entre Marte e a Terra também precisariam ser melhorada para garantir a coordenação das operações e bem-estar dos colonos. Satélites e outras tecnologias de comunicação avançadas seriam desenvolvidos para minimizar o tempo de resposta e garantir uma conexão estável. Enquanto a visão de Musk de lançar bombas nucleares para aquecer Marte é uma abordagem drástica e controversa, a realidade da colonização de Marte provavelmente envolverá uma combinação de tecnologias e diversas abordagens. A colaboração internacional e o investimento em pesquisa e desenvolvimento serão essenciais para enfrentar os desafios e transformar a ideia de viver em Marte em uma realidade. A NASA, SpaceX e outras agências espaciais continuarão a liderar a exploração e a investigação das possibilidades de vida em Marte. À medida que novas descobertas são feitas, como a recente identificação de água em estado líquido e as características geológicas de Marte, a humanidade avança um passo mais perto de transformar o planeta vermelho em um novo lar. Essas descobertas da NASA em Marte, juntamente com as revelações de Elon Musk, indicam que o planeta vermelho pode ser mais habitável do que se pensava anteriormente. A busca contínua por vida e a exploração das condições climáticas extremas continuam a oferecer novas oportunidades para entender o potencial de Marte como um futuro lar para a humanidade. E encerramos por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse.